Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser Faça as unhas comigo e agora estou mostrando para vocês como que está as minhas unhas. Bom, as minhas outras unhas estão grandonas, porém as dos dedão estão pequenininhas porque todas as duas quebraram e inclusive elas eram as maiores. Aqui eram os esmaltes que eu estava utilizando nessa antiga esmaltação. A gente tem esse azul mais escuro, esse azul mais claro e por último as minhas purpurinas, porque é meu esmalte favorito. Nessa nova esmaltação eu vou utilizar essa base fortalecedora que é concreto, a cerinha que é para hidratar as minhas cutículas, uma base incolor que eu sempre coloco depois de ter feito a esmaltação, o esmalte do dia que é esse rosa, por último esse meio marrom para branco e esse que tá aí no cantinho que eu guardei, que ele é um quase perolado. Bom, toda vez quando eu passo as mil purpurinas ou qualquer outro esmalte, eu acabo separando uma quantidade legal de algodão e aí eu coloco acetona ou removedor de esmalte, mas no momento só tinha acetona, então eu vou tirar com acetona mesmo. Eu coloco em todas as unhas e deixo agir ali por 2 minutos. E, bom, gente, o vídeo que tá passando aí no computador, eu vou deixar o canal. Eu descobri recentemente o canal dessa menina e eu tô amando, tô achando maravilhoso. Ela testa várias paletas, mas vamos botar no foco das unhas. Eu deixo agir por uns tempinhos, como eu disse, e eu não coloquei nesse outro dedo porque eu esqueci. Depois eu digo, não, vou reaproveitar. Mas como eu passo muitas camadas de esmalte, de base, então acaba que ficou muito grosso, então realmente foi um algodãozinho por unha. Bom, eu faço da seguinte forma: primeiro eu passo a base, uma fortalecedora, que é de concreto ou para crescimento, venho com o esmalte que eu quero, depois passo uma camada dele, se ele for um pouco claro eu passo duas, se eu quiser passar ou esmalte perolado ou alguma coisa com brilho eu passo, e por último é que eu coloco a base incolor, né, e que é transparente e acabou. Pronto, aí eu vou pra limpeza e por fim a minha unha está linda e maravilhosa e acabou. Mas enfim, esse é o processo de tirar esmalte, gente, quando se passa as mil purpurinas. Eu amo esse esmalte, né, essa base, só que infelizmente ela dá um trabalhinho pra tirar e eu tava assistindo o vídeo na maior empolgação e não deixei por tanto tempo. Bom, essa aí é o resultado das minhas unhas, elas não estão cerradas, só tirei e elas vão ficar secas por causa da acetona, né, então vão ficar feinhas, mas não tem muita coisa aí do que eu fazer não. Como vocês podem ver, eu coloquei na minha mão direita e eu vou deixar ela agir aí também a quantidade de tempo. E ficou assim todas duas, elas não estão lavadas. Catei aí os esmaltezinhos e por último eu lavei, passei um álcoolzinho e também escovei ali elas com uma escovinha com sabonete que tem aquelas pedrinhas, gente, esfoliante. E pronto, tanto em cima quanto embaixo, para dar uma esfoliação nas minhas unhas. Vim com a cerinha, que é para dar uma hidratada, porque elas ficaram muito ressecadas, porque eu passei 7 dias com esses esmalte na minha unha. Também retoquei, né, com as minhas purpurinas no dia seguinte, não no dia anterior do vídeo, tá, gente? Mas foi logo depois que eu pintei elas. Então fui dar uma hidratada nelas, na cutícula, porque elas estavam muito secas. Apesar que eu lavei o cabelo hoje, então elas deram uma amolecida. Mas mesmo assim as bichinhas estavam maltratadas. Hoje é dia de tirar as cutículas, então passei esse removedor, só que sem querer saiu muito. Então eu reaproveitei, passei em uma mão, passei na outra e ainda sobrou, gente. Então eu fui fazendo ali um milagre, tirando um pouquinho, e o removedor em si eu deixo agir por mais tempo mesmo. Eu deixei ele agir ali por volta de 3 minutos a 4 minutos. Enquanto isso, eu fui passando um videozinho, né, e assistindo. Então fica muito tranquilo pra mim, porque não fica algo tão demorado. Apesar que eu passei 1 hora pra pintar essa unha, porque eu estava gravando pra vocês e ficava me levantando de instante ou mexendo no computador, que era pra pular os comerciais. Eu comecei afastando a minha cutícula. Como a cutícula já estava molinha, então não foi tão difícil. Mas cutícula não é um processo assim que eu gosto tanto, porque acaba que nessas unhas do meio gera
tenho muita cutícula nas minhas unhas, né? Então, quando é nos outros dedos, nem tanto, mas quando é no dedo do meio, sempre tem muita cutícula. E é o dedo que mais tem cutícula, juro pra vocês. Então, as minhas unhas estavam bem maltratadas. Eu acabei tirando as peles mortas que tinha do lado das minhas unhas. E esse é só um pedacinho de eu fazendo o corte de cutículas. Apesar que eu não sou muito boa, às vezes minha cutícula fica um pouco picotada. Mas, graças a Deus, comparado com a minha do ano passado, eu melhorei muito. Eu tava passando muito tempo sem pintar as unhas, então esse ano de 2026 eu decidi cuidar porque eu amo unhas grandes. Então eu dei uma serradinha simples, que eu gosto dela quadrada, porém na ponta eu tenho que dar uma arredondada, porque se ela bater em algum canto, ela quebra. Inclusive, gente, ontem no domingo teve uma coisa no shopping, de BTS, essas coisas, eu fui de ônibus. E a mulher no ônibus elogiou minhas unhas, dizendo que ela tava muito grande, muito linda. E eu fiquei com medo dela quebrar, não vou mentir. Fiquei com medo das minhas unhas quebrar, mas aceitei o elogio. Mas logo em seguida também disse isola, né? Porque se foi na maldade ou não, a gente nunca sabe. Mas é isso, né? Ela perguntou se eu fazia de gel, eu disse que era natural. E, gente, eu acho auge quando eu digo que minhas unhas são naturais. E as pessoas ficam bestas porque dizem que não parece. Desde novinha, desde meus 11 anos, foi quando eu deixei elas crescerem. Eu sempre escuto das pessoas que acham que ou é unha postiça ou é unha de gel quando tá pintada. E eu sempre digo que não. Enfim, né? Vivências, fazer o quê? Então, desde os meus 11, eu vou fazer 18 anos. Então, desde os meus 11 anos, eu gosto de cuidar das minhas unhas. Porém, teve um período que eu não estava cuidando delas, então elas sempre quebravam. Mas teve um período que cada unha já estava com 2 centímetros. E quando ia para 3 centímetros, elas quebravam todas. Então, o tamanho da minha unha de segurança é ali 1,5 a 2 centímetros. E todas já estão com 1,5 para cima, menos 2 centímetros, né? E eu quero deixar elas esse ano a 2 centímetros. E ficar mantendo elas e cuidando. Comecei aí passando o esmalte rosa. Vou passar nas 3 unhas, né? O dedão indicador e o midinho. E as outras duas, o médio e o anelar. Acho que assim, anelar, né? Não sei. Ih, gente, sei não. Eu vou passar esses outros esmaltes. Eu passei esse meio marronzinho com branco. E por último, esse perolado, que eu acho que é da Drica. Eu não tenho certeza. E, gente, não vou mentir, mas ela é um esmalte muito antigo aqui da minha casa. Então, eu tô utilizando porque ele ainda dá pra utilizar e não quero jogar no lixo. Então, tô reaproveitando ele aí. E logo, logo, gente, ela acaba e vai pro lixo. Passo a base, finalizando como vocês estão vendo. E passo o palitinho pra limpar. E também, assim, gente, elas ficaram assim bonitinhas. Mas eu também, não sei se vocês é assim. Eu limpo minhas unhas com o palitinho, mas também com esse negocinho roxo. Que é como eu faço uma limpeza, porque às vezes ele puxa mais a sujeirinha do que o palito. Inclusive, eu quero trocar esse palito pelo aquele que é de ferro, que gira, é mais fácil de girar essas coisas e tudo mais. E eu acho um pouco, sei lá, eu testei uma vez e achei bem melhor do que o palito. Mas, enquanto a gente não tem, a gente utiliza o palito, até porque o palito é mais barato. Como vocês podem ver, sigo aí no processo da limpeza. E como eu disse pra vocês, quando eu fazia minhas cutículas antigamente, eu picotava muito, hoje em dia eu tô melhor. Porém, na esmaltação, dou graças a Deus que... Não, gente, eu não era assim perfeita. Na limpeza, no caso, nunca fui perfeita. Porém, assim como a cutícula, na limpeza, eu até que melhorei mais. Tô feliz por isso, porque às vezes eu não conseguia, tinha medo, borrava e fico me tremendo muito. E é isso, gente, foi o resultado das minhas unhas. Comecei era 4 horas e terminei 5 e um pouquinho, como vocês podem ver. Ali vermelhinho não é bife, gente. Foi o palitinho que manchou, então ficou. E para eu não tirar mais e fazer cagada, eu deixei assim mesmo. Esse é o resultado das minhas unhas. Eu amei, achei bem bonitinho. Fazia tempo que eu não pintava de rosa ou vermelho. Só outras cores, azul, marrom, laranja, rosa, roxo. Então decidi dar um diferencial nelas. Esses são os esmaltes que eu utilizei, né? E eu tô mostrando aí como que eles ficaram. E eu adorei. Esse foi o momento que eu tava assistindo um videozinho. Eu acho que já era o 5º do dia. E é isso. Bom, tá aí o resultado das minhas unhas. Ela na iluminação, em pé, essas coisas e tudo mais.
E enfim, gente, eu amei as minhas unhas, tô apaixonada. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeo. Porque eu fiz, mas eu vim pra me despedir de vocês. Porque eu fiz as minhas unhas, né, graças a Deus. Mas eu quero mostrar meu cabelinho, que tá muito bonitinho. Ele tá molhado ainda, então eu não vou deixar ele volumoso ainda, né? Mas enfim, deixa eu encostar o celular aqui e começar com vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer próxima semana, domingo, porque eu pinto minhas unhas todos ou nos sábados ou aos domingos, porque é o dia que eu tenho mais tempo, ou até pode ser na sexta se eu não tiver aula, mas eu raramente tô pintando à noite, porque quando eu pinto à noite ele demora pra secar muito, então quando eu vou dormir acaba que tem pega os pelinhos do lençol, essas coisas, então fica muito ruim. Mas se vocês quiserem, gostarem do conteúdo, eu posso trazer mais vezes. E também porque eu estou fazendo um projeto PAN de acabar com esses esmaltes, porque muito dos meus esmaltes, como vocês podem ter visto, eles são um pouco aguacentos. Eu acho que essa palavra existe ou não, não sei, mas eu vou explicar para vocês entenderem um pouco. Eu espero que a iluminação tenha dado uma melhoradinha, porque eu coloquei aquela capivarazinha de novo para iluminar. Então, né? Bom, eu tô aqui com todo o meu kitzinho dos esmaltes. Eu gastei, se eu não me engano, 20 e poucos reais para comprar 9 esmaltes. E eles são da marca da Dalius, é uma marca bem conhecida e eu vejo que muita gente fala bem, enquanto tem pessoas que falam mal. Mas eu só vim descobrir depois que eu comprei, porque eu fiquei muito decepcionada com as cores. Bom, eu comprei pela Shopee, mas de certa forma chegou todos bem tranquilo, na data prevista e vieram bem protegidos. Eu gostei, até hoje eu tenho uma caixinha que veio elas, veio um papelão normal, mas é que eu aproveitei para colocar outras coisas, mas bora lá. Eu vou começar com as cores que são as minhas preferidas e por último é que eu mostro as que eu não gostei. Bom, a rosa foi a de hoje, o nome dela é Atrás do Arco-Íris, né? Que Dalius Atrás do Arco-Íris, e o nome dela é Chifre Mágico. Todos os esmaltes são veganos, né? Eu mostrei ele pra vocês. A outra que eu gosto muito é essa daqui, que é Semente de Romã, que ela é um vermelho maravilhoso. E o outro é esse quase um laranja, mas ela ainda é bem avermelhado. O nome dela é Chuva de Energia. Ele já tá na metade, porque eu já utilizei ele e eu também empresto meus esmaltes. Então, já emprestei para uns amigos usar e tudo mais. E agora eu vou com os outros 6 que eu não gostei, que não são meus fortes. Esse azul foi o dos esmaltes que eu fiz na outra antiga esmaltação. E ele é bem líquido. Muito líquido, eu não gosto tanto dele. Esse outro azul, como vocês podem dizer, esses que são bem mais líquidos, eles no instante acabam. Então não é meu forte tanto. E não gostei. Porém, ele é um azul bonito, mas ele só fica bonito se você passar de 2 a 3 vezes. Aí, se passar mais de 2 vezes, gente, pra mim já fica uma camada muito grossa, principalmente que eu passo base de proteção, passo uma base por último, às vezes brilha, essas coisas ficam uma camada muito grossa, então às vezes não fica legal, não fica bonito. Esse outro esmalte se chama Baba de Unicórnio, eu utilizei ele uma vez na minha unha, então ele tem muito ainda. Porém, ele é um esmalte que dá pra dar uma tapeadinha, então eu acho ele mais ou menos. Eu não gosto, mas eu também não desgosto. No caso, eu não gosto, mas também, não quer dizer isso que eu odeio o esmalte. Outra coisa foi esse marronzinho, que foi o que eu utilizei na unha de hoje, que tá com mais outra por cima. Esse outro marrom, eu utilizei ele uma vez, mas ele ainda tá cheio, que ele é o que mais que tem, porque eu não passei em todas as unhas, sabe? Foi só uma e acabou. E por último, esse roxo que eu comprei tão feliz, mas ele tá até estranho. O negócio assim, eles não tem contato com o sol. Então deixa eu balançar aqui. Mas ele é assim. Eu acho ele bonitinho. Porém, é isso, gente. Eu não acho que vale a pena você comprar esse kit por 9. Mas se você tá voltando ou iniciando a cuidar mais das suas unhas, eu recomendo. Eu não recomendo, no caso, porque eu acredito que se você comprar de outras marcas, sai mais em conta e vale mais a pena. Das únicos que eu recomendo são esses 3 da frente, mas caso contrário, eu não recomendo esses outros. Porque pra mim realmente não vale a pena e eu gosto de esmalte escuro, não de esmalte claro. Então, vai de cada um, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês, se cuidem e até a próxima. Um beijinho!